Um homem vendeu a Torre Eiffel 2 vezes para pessoas diferentes. E os dois pagaram sem desconfiar de nada. Se isso te deixou de queixo caído, espera só ver o resto dessa lista, porque o golpe que vem no número 1 é tão absurdo que até hoje os especialistas em fraude usam ele como exemplo em cursos de segurança financeira. A gente sempre pensa que só cai em golpe quem é ingênuo, quem não presta atenção, quem é burro. Mas os casos que eu vou te mostrar aqui hoje provam o contrário. Advogados, banqueiros, governos inteiros, gente extremamente inteligente e experiente caiu redondamente nessas histórias. E o motivo é simples: os melhores golpistas da história não enganavam a inteligência das pessoas, eles enganavam a confiança delas. Vamos entender como isso funcionou, caso por caso, e no final você vai entender por que até hoje esses golpes continuam sendo estudados e, de certa forma, repetidos com uma nova roupagem. Antes de entrar na lista, preciso te contar uma coisa que conecta todos esses casos. Golpe bom não é sobre mentir bem, é sobre entender o que a pessoa do outro lado mais deseja, e depois oferecer exatamente isso, embrulhado de um jeito que pareça real demais para ser ignorado. Ganância, medo, vaidade, solidão, pressa. Esses são os ingredientes. E o pior é que, quanto mais impossível o golpe parece, mais as pessoas confiam nele, porque ninguém imagina que alguém teria coragem de mentir sobre algo tão grande. É exatamente essa lógica invertida que os 10 nomes dessa lista souberam usar como ninguém. Número 10. O caso do gigante de Cardiff. Em 1869, um grupo de operários estava cavando um poço em uma fazenda no estado de Nova York, nos Estados Unidos, quando encontraram algo gigantesco enterrado, uma figura de pedra com quase 3 metros de altura, parecendo o corpo petrificado de um homem enorme. A notícia se espalhou rápido. Jornais chamaram de descoberta arqueológica do século. Cientistas discutiam se era um fóssil humano gigante ou uma estátua antiga esquecida. Multidões pagavam para ver o gigante. O problema é que tudo aquilo tinha sido armado por um homem chamado George Hull, que tinha encomendado a escultura em segredo, enterrado ela na fazenda do primo dele e esperado quase um ano até que fosse descoberta por acaso. Ele lucrou uma fortuna cobrando ingresso para as pessoas verem a farsa, e mesmo depois que especialistas provaram que era falso, gente continuava pagando só para ver o gigante falso famoso. Isso mostra uma coisa importante: às vezes a curiosidade das pessoas é tão forte que elas pagam até para ver algo que sabem que é mentira. Número 9. A Carta do Prisioneiro Espanhol. Esse golpe é tão antigo que ele apareceu pela primeira vez ainda no século XVI, mas o esquema é praticamente idêntico aos golpes de WhatsApp e e-mail que existem hoje. A vítima recebia uma carta de alguém alegando ser um homem rico, preso injustamente na Espanha, sob um nome falso para se proteger. Essa pessoa dizia ter uma fortuna escondida, mas precisava de ajuda financeira para subornar os guardas e sair da prisão. Em troca, prometia dividir a fortuna com quem a ajudasse. As vítimas mandavam dinheiro, aos poucos, sempre acreditando que o próximo pagamento seria o último antes da grande recompensa. Só que a recompensa nunca vinha, porque o prisioneiro nunca existiu. Esse esquema básico, prometer uma fortuna enorme em troca de uma ajuda pequena agora, é literalmente o avô de todo golpe de herança falsa, príncipe nigeriano ou você ganhou na loteria, que circula até hoje. Número 8. O golpe do óleo de salada. Nos anos 60, um homem chamado Anthony de Angelis descobriu uma forma de enganar bancos inteiros usando algo tão simples quanto óleo de cozinha. Ele tinha uma empresa que armazenava óleo de soja em tanques enormes, e usava esse óleo como garantia para pegar empréstimos gigantes de bancos e investidores. O problema é que a maior parte dos tanques estava, na verdade, cheia de água, com só uma fina camada de óleo por cima para enganar os inspetores que vinham medir o estoque. Ele chegou a construir tubulações escondidas que moviam a pouca quantidade de óleo real de um tanque para outro, bem na hora da inspeção, fazendo parecer que havia estoque em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando o esquema desmoronou, ele tinha enganado bancos em cerca de 200 milhões de dólares, um valor absurdo para a época, e o caso quase derrubou instituições financeiras inteiras nos Estados Unidos. Número 7. O homem que vendeu a ponte do Brooklyn. Se você acha que vender a Torre Eiffel foi ousado, espera só. Antes disso, um golpista chamado George C.
Parker já vinha vendendo a ponte do Brooklyn, em Nova York, para turistas e imigrantes recém-chegados na cidade, repetidas vezes, por décadas. Ele se passava por dono da ponte, mostrava documentos falsificados de propriedade e convencia as vítimas de que, se comprassem a ponte, poderiam cobrar pedágio de todo mundo que passasse por ali. Algumas pessoas ficaram tão convencidas que a polícia teve que impedir novos donos de tentarem colocar cabines de cobrança na ponte. Ele fez isso tantas vezes que a expressão "eu tenho uma ponte para te vender" virou uma frase usada até hoje em inglês para zoar quem acredita fácil demais em qualquer coisa. Número 6. O esquema Ponzi original. Todo mundo já ouviu o termo esquema Ponzi, mas poucas pessoas sabem a história por trás do nome. Charles Ponzi, no início dos anos 1920, prometia dobrar o dinheiro dos investidores em questão de meses, alegando lucrar com a compra e venda de cupons postais internacionais. Na teoria, até fazia sentido. Na prática, ele nunca fez esse tipo de operação em escala real. O que ele fazia era usar o dinheiro de novos investidores para pagar os lucros prometidos aos investidores antigos, criando a ilusão de um negócio extremamente lucrativo. Enquanto o dinheiro novo continuava entrando mais rápido do que o dinheiro velho precisava sair, o esquema se sustentava. Ele chegou a receber o equivalente a milhões de dólares por semana, de gente comum que colocava as economias da vida inteira nesse esquema. Quando o fluxo de novos investidores desacelerou, tudo desmoronou de uma vez, e milhares de pessoas perderam tudo. Esse modelo básico ainda é usado até hoje, só que com nomes diferentes: criptomoedas falsas, investimentos garantidos e pirâmides disfarçadas de empresas. Número 5. O homem do papel moeda português. Esse caso é um dos mais criativos da lista. Um homem chamado Arthur Virgílio Alves dos Reis, em Portugal, na década de 1920, conseguiu convencer uma gráfica britânica extremamente respeitada, a mesma que imprimia o dinheiro oficial de Portugal, a imprimir uma quantidade enorme de notas verdadeiras, usando documentos falsificados que diziam que ele tinha autorização do Banco de Portugal para fazer isso. O detalhe genial e ao mesmo tempo assustador é que essas notas não eram falsificações. Eram notas reais, impressas com as mesmas máquinas, o mesmo papel e a mesma numeração de série que o próprio Banco Central usava. Ele conseguiu colocar uma quantidade gigantesca de dinheiro verdadeiro em circulação sem que o governo tivesse autorizado nada daquilo, o que praticamente causou uma crise monetária no país inteiro. Esse é considerado até hoje um dos golpes financeiros mais sofisticados já registrados, porque tecnicamente ele não falsificou nada, ele só enganou as pessoas certas para fazerem o trabalho sujo por ele. Número 4. O Diário Falso de Hitler. Nos anos 80, uma revista alemã extremamente respeitada anunciou que tinha em mãos os diários pessoais de Hitler, supostamente escritos à mão por ele durante boa parte da guerra. A revista pagou milhões de marcos alemães pelos documentos e várias editoras ao redor do mundo, incluindo empresas nos Estados Unidos e na Inglaterra, começaram a brigar pelos direitos de publicação. Historiadores renomados chegaram a examinar os cadernos e declarar que pareciam autênticos. O problema é que tudo aquilo tinha sido escrito à mão, do zero, por um falsificador chamado Konrad Kujau, usando canetas e papel comprados em lojas comuns, em uma letra que ele treinou para imitar a de Hitler. Uma análise química simples do papel e da tinta, feita só depois da publicação já ter sido anunciada ao mundo inteiro, mostrou que os materiais usados nem existiam na época da guerra. O escândalo foi tão grande que arruinou a reputação da revista e de vários jornalistas envolvidos, e até hoje é usado como exemplo clássico de como a pressa em publicar uma descoberta incrível pode cegar até profissionais experientes. Número 3. O homem que se passou por piloto, médico e advogado. Frank Abagnale provavelmente é o nome mais famoso dessa lista, principalmente depois que a história dele virou filme. Ainda adolescente, ele começou a se passar por piloto de uma companhia aérea, usando um uniforme falso e uma identidade forjada, conseguindo viajar de graça pelo mundo inteiro sentado na cabine como se fosse parte da tripulação. Depois disso, ele se passou por médico, chegando a supervisionar uma equipe hospitalar de verdade por meses, e depois por advogado, chegando a passar em um exame da ordem depois de estudar escondido enquanto fingia ser um profissional formado. Ao mesmo tempo, ele desenvolveu um esquema de cheques falsos que rendeu a ele milhões de dólares, enganando bancos em vários países diferentes antes de completar 21 anos de idade.
O que torna esse caso tão genial não é só a ousadia, mas a capacidade dele de estudar rapidamente qualquer profissão o suficiente para parecer competente na frente de especialistas de verdade, usando confiança e aparência como a ferramenta principal do golpe. Número 2. A herdeira que nunca existiu. Esse é um caso mais recente, e talvez um dos mais impressionantes justamente por ser tão atual. Uma mulher que ficou conhecida pelo nome de Anna Delvey se apresentou em Nova York como uma herdeira alemã riquíssima, com uma fortuna de família na Europa esperando para ser liberada. Ela se hospedava em hotéis de luxo, frequentava festas de gente extremamente rica e influente, e convencia bancos e conhecidos a cobrirem contas caríssimas, sempre prometendo pagar assim que a transferência internacional caísse. Ela chegou a quase conseguir um empréstimo de milhões de dólares para abrir um clube exclusivo em Nova York, enganando advogados e investidores experientes ao longo do processo. No fim, ela nunca teve fortuna nenhuma. Toda a imagem de riqueza foi construída só com roupas caras, boa lábia e a capacidade de fazer as pessoas certas vulcharem por ela socialmente. O caso mostra uma coisa interessante sobre golpes modernos. Às vezes você nem precisa mentir com documentos, só precisa estar cercado das pessoas certas para que ninguém questione sua história. Número 1. O homem que vendeu a Torre Eiffel, 2 vezes. E chegamos ao golpe que, para mim, é simplesmente insuperável. Em 1925, um homem chamado Victor Lustig leu uma notícia dizendo que a Torre Eiffel estava precisando de reformas caras e que havia rumores, dentro do próprio governo, sobre talvez ser mais barato derrubar a torre do que consertar ela. Lustig teve uma ideia absurda. E se ele se passasse por um funcionário do governo francês e vendesse a torre, como sucata de metal, para um empresário disposto a pagar por ela? Ele mandou cartas falsas, convidando alguns dos maiores comerciantes de metal da cidade para uma reunião secreta em um hotel de luxo, se apresentando como diretor-geral dos Correios e Telégrafos, alegando ter autorização oficial e confidencial do governo para negociar a venda. Ele escolheu como alvo principal um comerciante chamado André Poisson, um homem inseguro sobre seu próprio status social, que ficou fascinado com a possibilidade de fazer parte de um negócio tão exclusivo e sigiloso. Lustig ainda pediu um suborno adicional, fingindo ser um funcionário público mal pago, o que na verdade fez a vítima confiar ainda mais nele, porque parecia um comportamento realista de corrupção governamental. Poisson pagou tudo, em dinheiro, e Lustig desapareceu com a fortuna antes que alguém percebesse o golpe. O mais absurdo é que, como a vítima ficou envergonhada demais para denunciar publicamente que tinha caído em um golpe tão ridículo, Lustig teve coragem de voltar a Paris meses depois e tentar vender a mesma torre para outro comprador. Dessa vez a vítima denunciou o caso à polícia, mas Lustig já tinha fugido para os Estados Unidos, onde continuou aplicando golpes por anos. Se você reparar bem, quase todos esses golpes têm o mesmo ingrediente secreto. Eles não venceram porque as vítimas eram burras, eles venceram porque exploraram exatamente o que a vítima mais queria acreditar, seja riqueza fácil, exclusividade, status ou uma descoberta incrível demais para ser ignorada. Quanto mais desejamos que algo seja verdade, mais fácil é parar de questionar os detalhes. E é exatamente por isso que golpes parecidos com esses continuam funcionando até hoje, só que agora em forma de mensagem de WhatsApp, investimento milagroso ou perfil falso nas redes sociais. Se você curtiu essa lista, inscreve no canal agora, porque o próximo vídeo é sobre golpes que ainda estão acontecendo bem debaixo do nosso nariz.